Política é o jogo de poder por trás das interações internacionais, uma teia de estratégias, conflitos e alianças que moldaram o destino das nações ao longo da história. Desde os primeiros impérios até os dias atuais, as decisões geopolíticas mudaram o curso da humanidade. Neste vídeo, vamos explorar os acontecimentos históricos mais impactantes, as crises mais perigosas e o futuro imprevisível das relações internacionais. Parte 1. O que é geopolítica? Uma introdução necessária à geopolítica é a ciência que estuda a relação entre o poder político e o espaço geográfico, incluindo a distribuição de recursos naturais e a posição estratégica de diferentes regiões do mundo. Desde o controle de portos comerciais até a exploração de petróleo, os Estados-nação sempre buscaram maximizar sua influência e segurança. Mas para entender completamente a geopolítica atual, precisamos viajar pelo tempo, desvendando os momentos mais cruciais da história e suas repercussões. Parte 2. Antiguidade, o início da diplomacia e das grandes expansões. No início da civilização, o poder estava ligado diretamente ao controle territorial e à expansão militar. Impérios como o egípcio, babilônico e assírio lutavam pelo controle das férteis planícies do Oriente Médio, enquanto a Pérsia e Roma consolidaram vastos territórios que abrangiam diversos povos e culturas. A geopolítica da antiguidade era centrada no controle das rotas comerciais e na exploração de recursos como grãos, ouro e especiarias. Roma, em particular, se destacou pelo uso de estratégias diplomáticas, ao mesmo tempo em que expandia seu território por meio de campanhas militares. A construção de estradas e rotas comerciais permitiu a Roma controlar vastas áreas da Europa, norte da África e Oriente Médio. No entanto, a expansão romana também causou divisões internas, levando eventualmente à sua fragmentação. A queda do Império Romano é um exemplo clássico de como a geopolítica pode colapsar sob o peso de sua própria ambição. Parte 3. A Idade Média e as primeiras diplomacias complexas. Durante a Idade Média, a geopolítica da Europa foi marcada pela fragmentação do poder. Reis e nobres disputavam pequenos territórios, e alianças eram constantemente formadas e quebradas. A Igreja Católica desempenhou um papel central, não apenas na política religiosa, mas também como um dos atores mais poderosos, influenciando decisões militares e diplomáticas, especialmente durante as Cruzadas. Enquanto a Europa se recuperava do colapso de Roma, o mundo islâmico florescia, com impérios como o Omíada e o Abássida dominando vastas áreas do Oriente Médio, norte da África e Espanha. O controle das rotas comerciais entre o Oriente e o Ocidente foi fundamental para a ascensão desses impérios. A Rota da Seda, que ligava a China ao Mediterrâneo, foi uma das principais artérias econômicas da época. Essa rota não só impulsionou o comércio, mas também facilitou o intercâmbio de ideias, tecnologias e culturas, moldando a geopolítica de maneira duradoura. Parte 4. A Era dos Descobrimentos e o Imperialismo Europeu. No século XV, a geopolítica assumiu uma nova dimensão com a Era dos Descobrimentos. Potências europeias como Portugal e Espanha começaram a explorar os oceanos, levando à descoberta de novos territórios na África, Ásia e nas Américas. O controle de rotas marítimas e territórios recém-descobertos tornou-se a prioridade dos monarcas europeus, que viram nesses novos mundos uma fonte inesgotável de recursos e poder. A colonização trouxe riquezas, mas também causou um impacto devastador nas populações nativas e no meio ambiente. O tráfico de escravos, o saque de recursos naturais e o estabelecimento de plantações no Novo Mundo transformaram as economias europeias, e o imperialismo europeu se espalhou rapidamente pelo globo. No século XIX, a Conferência de Berlim, por exemplo, dividiu a África entre potências europeias sem consideração pelos povos africanos, um evento que deixou cicatrizes profundas na geopolítica do continente até hoje. Parte 5. As guerras mundiais e a geopolítica da destruição. O século XX viu as duas maiores guerras da história humana, que mudaram para sempre a geopolítica mundial.
A Primeira Guerra Mundial foi o resultado de uma complexa rede de alianças, nacionalismos exacerbados e disputas territoriais na Europa. Quando a guerra terminou, o mundo estava profundamente transformado. O Tratado de Versalhes impôs duras condições à Alemanha, semeando as sementes para o próximo grande conflito. Na Segunda Guerra Mundial, a geopolítica estava centrada em uma batalha ideológica entre fascismo, comunismo e democracia. Com o fim da guerra, surgiram duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética. Essa nova ordem mundial deu origem à Guerra Fria, um conflito indireto entre os dois blocos, caracterizado por disputas geopolíticas no Vietnã, Coreia, Cuba e Afeganistão. Embora nunca tenha havido um confronto militar direto entre as duas superpotências, o mundo viveu sob a constante ameaça de um conflito nuclear. Parte 6. O petróleo e o Oriente Médio. A nova geopolítica dos recursos. Com o avanço tecnológico e a revolução industrial, o petróleo se tornou o recurso mais valioso da geopolítica moderna. No século XX, o Oriente Médio emergiu como a principal fonte de petróleo do mundo, e as potências globais rapidamente se interessaram pelo controle dessas reservas. Guerras e intervenções estrangeiras, como a Guerra do Golfo e a invasão do Iraque, foram parcialmente motivadas pelo desejo de controlar esses recursos estratégicos. A geopolítica do petróleo moldou as relações entre o Ocidente e o Oriente Médio. Países como Arábia Saudita, Irã, Iraque e Kuwait tornaram-se peças centrais na política global. A formação da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mudou o jogo, permitindo que essas nações controlassem os preços globais de petróleo, influenciando diretamente as economias mundiais. Parte 7. A Guerra Fria, divisão do mundo em blocos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em dois blocos: o capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o comunismo liderado pela União Soviética. A Guerra Fria, que durou mais de 4 décadas, não foi marcada por batalhas diretas entre essas duas superpotências, mas por conflitos por procuração em países terceiros, como na Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. A disputa pelo controle da esfera de influência no mundo foi intensa. O auge da tensão veio durante a crise dos mísseis de Cuba, quando o mundo esteve à beira de uma guerra nuclear. No entanto, em 1991, com o colapso da União Soviética, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência global, inaugurando uma nova era de geopolítica, que seria desafiada nas próximas décadas pela ascensão de novas potências, como a China. Parte 8. A ascensão da China e o novo jogo de poderes globais. Nas últimas décadas, a China passou de um país isolado e empobrecido para uma das maiores potências econômicas e militares do mundo. O crescimento acelerado da economia chinesa, combinado com suas ambições geopolíticas, levou à criação de iniciativas como a Nova Rota da Seda, uma rede de infraestrutura que visa conectar a Ásia, Europa e África. Além disso, a China tem feito esforços para afirmar seu controle sobre o Mar do Sul da China, uma região rica em recursos naturais e rotas marítimas estratégicas. Essa ascensão da China desafia diretamente a hegemonia dos Estados Unidos e sinaliza uma nova era de competição global. A geopolítica atual é caracterizada por uma crescente tensão entre essas duas superpotências, e o futuro das relações internacionais pode depender do equilíbrio desse delicado jogo de poder. Parte 9. O futuro da geopolítica, ameaças e oportunidades. O futuro da geopolítica será moldado por desafios globais sem precedentes. As mudanças climáticas estão alterando o equilíbrio geopolítico, forçando milhões de pessoas a migrar e causando conflitos por recursos naturais cada vez mais escassos, como água potável. Além disso, o avanço tecnológico, incluindo a inteligência artificial e a exploração espacial, pode redefinir o que significa ser uma superpotência no século XXI. A luta pelo controle de novas formas de energia, como energias renováveis, também será central nas próximas décadas. Países que liderarem a transição energética poderão definir o futuro econômico e político do planeta. Parte 10.
Conclusão: uma nova ordem mundial? Estamos entrando em uma nova era geopolítica. O mundo está mais interconectado do que nunca, mas também mais instável. As nações continuam a competir por poder e influência, mas novos desafios estão surgindo no horizonte. Entender a geopolítica é essencial para compreender as forças que moldam o presente e o futuro da humanidade. E embora o futuro seja incerto, uma coisa é certa: a geopolítica continuará a ser o motor que move o mundo. Se você gostou do vídeo, por favor, inscreva-se no canal e deixe seu like.